Bem, olá, mais uma vez aqui junto com vocês e tem muita coisa para a gente falar. Eu sei que tem muita gente perguntando sobre tudo quanto é assunto, eu não consegui ainda terminar, falar sobre demônio, preciso terminar. Tem muitos assuntos que vão entrando nas ministrações, as pessoas vão perguntando e algumas, lógico, estão entendendo, estão compreendendo, estão, assim, sendo instruídas, né? Que é essa a minha intenção, é a nossa intenção. Porque são tantos anos dentro de igreja que a gente vê que não há aprendizado. A igreja ela trabalha, como diz lá em Romanos 12, o culto espiritual, mas a tradução original diz que o culto é racional. Então as pessoas querem por oração, por reza, por, sei lá, mandinga, por fazer, é, carregar santo, carregar é, promessa, por promessa, querem resolver seus problemas. E parece que não é assim. Parece que alguns problemas são resolvidos, outros não. Será que existe alguma cura, alguma coisa sobrenatural que acontece? Será que existe? Ah, mas é Deus, é sobrenatural, acontece comigo, já aconteceu com fulano, com ciclano. Mas vamos pensar, já aconteceu aonde? Em igreja evangélica, igreja católica, no espiritismo, no candomblé, no mormon, no budismo, no Hare Krishna. Em todas as religiões, em todos os segmentos, faz-se prova de cura. A prova de cura é mais ou menos assim: a pessoa vai no médico, se trata, é operada, é tratada por médico, por gente capaz, depois ela vem na igreja e fala: eu tinha esse problema e Deus me curou. É bem assim. Ninguém vem com o braço quebrado sangrando, uma fratura exposta, e pede oração na igreja. Eu nunca vi. Quando sofre um acidente, uma vez aconteceu um acidente com uma irmã de uma igreja muito conhecida, muito famosa, uma mulher, inclusive ela morreu nesse dia, muito amada pela igreja, líder de ministério dentro da igreja. O ônibus passou por cima dela. Não pegaram ela e levaram para a igreja para orar. Ela estava saindo da igreja. Era só levar lá e falar: Deus cura. É uma mulher, é tua serva. Tem várias passagens de cura, mas que foram feitas pelos discípulos. Eles viam que tinha uma pessoa doente, com problema, ouviram que Paulo estava na cercania, foram chamar Paulo para orar. E a igreja estava reunida. A igreja reunida. E eu vou mostrar esses textos, não hoje, talvez, porque o tempo não vai dar, eu quero expor mais algumas coisas. Então, você veja que interessante. As pessoas acham que cura. A gente vê uma multidão sendo curada, não sei se vocês lembram, numa cidade, em Goiânia, uma multidão, bar, mercearia, supermercado, hotel, todos dependentes desse sistema, dessa religião que curava. No final das contas, o cara foi preso e não acontecia as curas. É como aquilo que eu falei: você vai no médico, trata, aí você dá a glória. A cura, você dá glória para quem você quer. Não Deus curou. Ah, mas se lá no candomblé o Zé Pilintra, o Caboclo, o Preto Velho, ou a Maria Chiquinha, sei lá quem, cura. Eu te pergunto, você acha que Jesus Cristo, sendo o autor e consumador da fé, aquele que criou os céus e a terra, ele deixaria alguém mais poderoso que ele levar a glória de uma cura?
Eu acho que não. Eu acho que se existisse uma cura, ela viria através de Jesus. Mas houve cura. Através de Jesus houve. Qual era a questão? A questão, se você pegar a Bíblia e dividir no meio, nós já demos várias aulas sobre isso, tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento sobre as profecias da vinda do Messias. O Messias viria com sinais. Quais sinais? Os sinais de cura, de milagre, de andar sobre as águas. Esses milagres todos seriam feitos pelo Messias. Para quem? Primeiramente para os judeus. Por que para os judeus? Porque os judeus, a nação judaica, foi feita para vir o Messias. Desde o princípio, Deus chama Abraão e ele funda a cidade de Jerusalém, a nação de Israel. Não existia Brasil, existia Mesopotâmia, existia todos os países, mas não existia Israel. Ele fala para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí vai e ele monta e faz a cidade, a nação de Israel. Mas por que ele vem com sinais para Israel? Porque o Moisés era um grande homem poderoso em sinais e milagres. Por que Moisés teve sinais e milagres? Porque ele foi tirar a nação de Israel, que era escrava no Egito. O faraó oprimia eles. E lá ele vai e faz os milagres, os sinais, para que a nação de Israel cresça, que o Messias estava com ele e que ele levaria a nação para a terra prometida. E foi assim que aconteceu. Quando o Messias nasce, ele não nasceu no Brasil, nasceu, como a gente vê, a mãe de Jesus, de todas as nações. A mãe de Jesus tem todas as nações, mas eles são judeus. Inclusive Maria não é um nome judeu, nem Jesus. Jesus é um nome sobre todo nome. O nome de Jesus, bom, eu vou parar por aí. Você precisa amadurecer um pouco mais para a gente falar sobre o nome de Jesus. Só mais ou menos uma coisa, a letra J passou a existir só depois do ano 1500, quando começou as escritas aqui. Antes não tinha a letra J. Então não podia se chamar Jesus, não é? Pedro, Paulo, João são nomes judeus. São nomes mais romanos, né? Italiano, né? Menos judeus, pelo menos é o que eu acho. Eu não sei se você acha isso, mas pensa um pouco. Aí Jesus se apresenta aos judeus, vem fazendo sinais, milagres de cura e tal. Aí tem um texto que acontece lá em Mateus, lá no versículo Mateus 16, eles começam a questionar Jesus. Os fariseus, os saduceus, eles queriam questionar. Os fariseus e saduceus eram os religiosos da época, religiosos. Pessoas que formavam doutrinas religiosas, formavam ali as suas opções, inventavam e falavam, agora é assim, faça assim, faz isso que dá certo, põe galho de arruda na coisa, vaso de 7 ervas, como eu cansei de fazer vaso de 7 ervas, faz isso, benze, joga água, manda benzer, faz isso, faz aquilo, e assim vão se tornando costumes, e são colocados dentro da igreja. E no período de Israel, antes da vinda de Jesus, essas coisas aconteciam. Os saduceus, os fariseus, os religiosos queriam provar se ele era Jesus. Queremos saber se você é Jesus. Haja visto que algumas curas, algumas coisas que aconteceram, estão nos livros Mateus, Marcos, nos evangelhos, eram profecias do Velho Testamento. Por isso, profecias. E profecia não é adivinhação da vida do sujeito. Ninguém vai adivinhar a sua vida. Jesus não morreu na cruz para saber do seu passado, para revelar para os outros que você está em adultério, para revelar dos outros que você está mentindo, que você está desgraçado na vida. Jesus não morreu na cruz para isso. A gente vê uns programinhas aí que é triste, as pessoas querem fazer isso.
querem te iludir, querem te arrebanhar, depois pedir teu dinheiro. É só isso. Mas aqui, lá no livro de Malaquias, 700 anos antes de Jesus morrer, Malaquias 4:2, ele fala que as vestes de Jesus, pelas vestes seriam as tocadas, seriam curadas. Aí vem a mulher do fluxo de sangue e toca nas vestes. Por que ela foi curada? Porque ela conhecia a profecia. Não foi porque ela falou sobre simplesmente tocar nas vestes. Não era um ato de fé, de força, de coragem, não. É a profecia, estava escrito. Jesus andando sobre as águas. Tinham que declarar: é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por essa razão, Jesus fundaria a igreja. Foi assim com Pedro. Foi assim que aconteceu. Eu já falei sobre isso. Mas tem um texto em Mateus 16, onde os fariseus estão questionando Jesus. E tentaram e pediram-lhe: mostra um sinal no céu. Ele falou: mostra um sinal para nós. Se você é o Messias, mostra um sinal nos céus. E Jesus veio do céu, Jesus é rei, é Deus. Então eles queriam que Jesus voasse, escurecesse o sol, fizesse alguma coisa. Queria que Jesus mexesse com sei lá, um milagre, essas coisas que a gente quer ver. As coisas que a gente quer ver na igreja. Cultos de anjo, que a gente vê cada um. Você está num culto lá, quer ver anjo. O anjo não aparece, não tem. Deixa eu te mostrar o que a Bíblia fala sobre um anjo. E por que eu te digo isso? Porque eu, como Paulo e como Apolo, que são apóstolos, Paulo e apóstolos, eles disseram que não vão além do que está escrito. Ele colocou isso em regra para ele, não ir além do que está escrito. Se Paulo não fez isso, imagina eu. Então, o que eu faço? Eu vejo a situação das pessoas sofrendo anos e anos, esperando alguma coisa, e não acontece. O meu papel é tentar ensinar, é tentar mostrar se isso é ou não é verdade, sem ir além do que está escrito, sem não dar batatada, como a gente diz, né? Olha que interessante. Os saduceus, os fariseus religiosos pediam um sinal. Mas quando Jesus respondeu: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, mas não conheceis os sinais dos tempos. É uma coisa que eu digo a você hoje, que procura essas coisas dentro da religião. Só vai ter tropeço. Porque eu queria que você entendesse esse texto, como ele diz: hipócrita, sabeis discernir a face do céu e não conhecer os sinais dos tempos. Nós somos os sinais dos tempos. Nós estamos com rumores de guerra, nós estamos numa situação difícil política, nós estamos prestes à volta de Jesus, à volta do Messias, para a salvação, para a eternidade. E se nós continuarmos nessa religiosidade, nós não vamos ter salvação. As pessoas não vão ser salvas, porque elas buscam cura em outros lugares, que eu tenho certeza que não acontece. Acontece dessa forma: a pessoa vai no médico, se cura, se trata, some a doença, se não some, morre, mas era a vontade de Deus, Deus me amou, levou junto com ele, Deus amou, trouxe para ele, trouxe para perto dele, e não é nada disso. Ao homem é dado um período de vida, nós estamos aí à mercê do tempo, estamos à mercê de terceiros, estamos à mercê de estar andando na rua, cair um avião na nossa cabeça, explodir uma bomba, um carro bater, te atropelar. Nós estamos à mercê de terceiros, à mercê do tempo. As pessoas estavam lá na praia, lá teve um maremoto, morreu um monte de gente. Nós estamos à mercê disso.
não é... A nossa passagem aqui na Terra é uma passagem. Agora, com Jesus entendendo o plano de salvação, é a eternidade. Olha, já estou com o tempo estourando já. Deixa eu ler o texto agora, olha que interessante. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou. Sabe esses religiosos que ficam pedindo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz. Geração má e adúltera. Geração pecadora. Adultera a palavra, adultera a vida, adultera momentos. Geração má. Destrói os outros, engana os outros. Nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas. Qual o sinal do profeta Jonas? Que um peixe engoliu o profeta e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Depois saiu vivo andando. Esse foi o profeta Jonas. Foi vomitado pelo peixe na cidade de Nínive para ele pregar o evangelho, para ele pregar e ensinar. Agora, olha que interessante, né? Isso eu vou deixar para teólogo, pastor de 40 anos, 50 anos, que você pode perguntar, faça essa pergunta para o seu líder, na sua igreja, para o irmão que você confia. Esse é um sinal que o Jesus Cristo falou. Não tem outro sinal. O sinal é do profeta Jonas. O maior sinal que foi dado ao ser humano é a morte e ressurreição de Cristo. Não tem outro. E nós temos que dar testemunho desse sinal, dessa morte e ressurreição de Cristo. É isso que é para nós, igreja. Então, quando ele fala que o maior sinal é do profeta Jonas, se lembra, morte e ressurreição de Cristo. Cristo ficou 3 dias e 3 noites no centro da terra, onde ele foi sucumbido. Depois não acharam nem o corpo dele mais. Ele ressuscitou. Agora, que interessante, muitas pessoas falam, e essa história do profeta Jonas, será que é verdade? Não sei. Será que é uma história da carruchinha? Será que é uma mentira? Será que é uma historinha para criança ouvir? Você acha que Jesus ia contar uma história de um peixe que engoliu Jonas, usar da sua morte e da sua ressurreição um animal que não existe, que não existiu? Então uma baleia engoliu Jonas. Não, uma baleia não consegue engolir, só o peixinho pequenininho. Ela engole, a garganta dela é pequena, e depois ela expele a água pelos dentes, que são dentes assim, ó, né? E ela expele só a água pelo meio dos dentes. E a garganta dela é pequena, não passa um homem. Uma orca, não dá, uma orca pequena. O que será que engoliu Jonas? Será que existe? Será que existe esse animal? Será que a Bíblia vai ensinar? Vou falar só o nome. É o Leviatã. Se você quiser, procura. Agora não fala para o teu líder, não fala que eu te falei. Pergunta para ele. Pergunta, vê se isso é verdade. Depois você procura na Bíblia o Leviatã, você vai ver por que ele engoliu Jonas e como que daria para engolir Jonas. Coraça dobrada, jogava fogo pela boca, tinha oxigênio no corpo, daria para respirar. Tudo para conseguir manter um homem vivo dentro dele. É interessante isso, não é? Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Toda ela tem fundamento. Presta atenção quando você for pedir um sinal para Jesus. Eu quero ser curado, eu quero isso. Faz essa, faz promessa. Não vai acontecer. Vai acontecer de você morrer ou continuar a sua vida. Se você morrer com Jesus, é eternidade. Sem Jesus, é sofrimento. E não vai ser o saudador da doença. Um grande abraço para você. A gente vai continuar. Ainda vou falar sobre demônio.